De onde viemos? Para onde vamos? Essas perguntas ecoam na humanidade há milênios, desafiando nossa compreensão do tempo e da história. Hoje, mergulharemos em um enigma fascinante, as surpreendentes conexões entre o Antigo Egito e práticas religiosas e funerárias que persistem até os dias atuais. Não se trata apenas de semelhanças casuais, mas de um fio invisível que une civilizações separadas por séculos. Observadores atentos já notaram as impressionantes similaridades entre as ícones ortodoxas e as representações sagradas do Egito faraônico. Porém, o que poucos percebem é que essa ligação vai muito além da arte. Os rituais funerários da Igreja Ortodoxa, por exemplo, repetem com precisão quase milimétrica os costumes praticados às margens do Nilo há milhares de anos. A Rússia, em particular, é um território onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira inesperada. Basta olhar para a Praça Vermelha, no coração de Moscou. Ali se ergue uma construção que desafia o tempo, o mausoléu de Lenin, com sua forma escalonada que evoca as pirâmides egípcias. Dentro dele, protegido por espesso vidro, repousa o corpo embalsamado do líder revolucionário, um espetáculo que remete diretamente às câmaras subterrâneas do Vale dos Reis. Enquanto as múmias egípcias são relíquias de uma era distante, Lenin permanece ali há mais de um século. Seria mera coincidência essa escolha arquitetônica? Ou uma reprodução deliberada de um culto ancestral, adaptado aos tempos modernos? Teóricos da conspiração enxergam nesse paralelo uma herança sagrada, uma continuidade entre o poder dos faraós e os rituais políticos contemporâneos. Mas o mais intrigante é que essa tradição nunca foi interrompida. Até hoje, nas igrejas ortodoxas, persiste a veneração das relíquias, restos incorruptos de santos, em um eco direto da obsessão egípcia pela preservação do corpo como chave para a vida após a morte. Será que, sem perceber, ainda seguimos os preceitos dos sacerdotes de Osíris? Vamos agora ao Egito, mais precisamente a tumbas de um dos faraós mais enigmáticos, Shepseskaf. Diferente de seus antecessores, que ergueram pirâmides majestosas, ele optou por uma estrutura retangular monumental, conhecida como mastaba. Por quê? Essa escolha esconde um significado oculto? O interior da tumba é ainda mais desconcertante: paredes brutalmente talhadas, marcas de ferramentas visíveis, ausência de piso e inscrições deixadas pelos construtores. Mas o detalhe mais surpreendente é o uso massivo de granito, material raríssimo nas construções da época. A tecnologia empregada também levanta questões perturbadoras. Os blocos de calcário apresentam características que sugerem não serem naturais, mas sim resultado de um antigo processo de moldagem, semelhante ao concreto moderno. As portas de granito, projetadas para selar os corredores, permanecem inexplicavelmente suspensas, como se algo tivesse interrompido seu funcionamento. E a pergunta que não quer calar: por que escavar um espaço na rocha sólida, quando bastaria remover areia, como feito em outras tumbas? Cada elemento dessa construção desafia o que sabemos sobre a engenharia egípcia. Seriam essas evidências de uma civilização perdida, detentora de conhecimentos avançados que se perderam no tempo? Um exame minucioso revela algo ainda mais extraordinário: um sistema de desníveis entre as câmaras, disposto de forma a lembrar uma rede de drenagem moderna. Nas paredes, marcas inequívocas de fluxos de água em grande volume, como se líquidos tivessem corrido por ali em abundância. Mas aqui surge o paradoxo: segundo reconstruções climáticas, a região já era um deserto hiperárido na época da Quarta Dinastia, cerca de 2500 a.C. Como explicar, então, uma estrutura claramente projetada para manejar inundações? Os vestígios de erosão nas superfícies de granito são ainda mais reveladores. Os danos indicam não apenas a ação da água, mas de correntes poderosas e prolongadas. Padronagens idênticas aparecem nos níveis inferiores da esfinge e nas camadas mais antigas de Gizé. Seria isso a marca de um cataclismo que atingiu todas essas construções? O mais intrigante é a localização precisa dessas erosões, concentradas em zonas específicas, descartando a hipótese de umidade comum ou vazamentos acidentais. Tudo indica que os construtores previram ou conheciam a possibilidade de exposição à água, algo impossível de acordo com a cronologia oficial. Essa anomalia coloca os pesquisadores diante de um dilema crucial: ou revisamos as datas atribuídas a esses monumentos, ou admitimos que os antigos egípcios dominavam informações climáticas que, teoricamente, não deveriam possuir. A análise da tumba de Shepseskaf e a comparação entre os costumes funerários egípcios e as práticas atuais revelam paralelos tão profundos que obrigam a repensar a transmissão cultural ao longo dos séculos.
As evidências hidráulicas e os sinais de erosão aquática contradizem frontalmente os registros climáticos da época. As técnicas de construção, o trabalho com granito e os mecanismos de selagem apontam para um domínio tecnológico incompatível com a linha do tempo convencional. A persistência da mumificação e as soluções arquitetônicas demonstram uma continuidade cultural surpreendente, estendendo-se dos faraós aos rituais funerários modernos. Essas descobertas abrem novas frentes de questionamento: qual a real idade desses monumentos? De onde vieram as tecnologias empregadas no Antigo Império? Por que o culto à preservação do corpo atravessou milênios e culturas tão distintas? As perspectivas futuras são igualmente instigantes: aprofundar a análise de dados climáticos em confronto com achados arqueológicos, investigar possíveis ligações entre o Egito Antigo e outras civilizações megalíticas, e desvendar os símbolos por trás do mausoléu de Lenin e sua conexão com as pirâmides. Cada nova peça desse quebra-cabeça gera mais interrogações do que respostas. Convido você a se juntar a essa jornada pelos mistérios da história oculta. A verdade está mais próxima do que imaginamos, basta fazer as perguntas certas. Até breve, no universo das revelações ainda por vir.